Biologia, nono ano, capítulo 8, gravando. Bom dia, gente. Estamos nós aqui mais uma vez, mais uma semana. Hoje a gente vai falar do capítulo 8, que fala a respeito do citoplasma, tá? A aula é um pouquinho grande, mas vamos ter um pouquinho de paciência, que é uma aula bem importante, porque a gente fala das principais organelas das células. Vamos lá. Bom, quando a gente fala de citoplasma, a gente está falando da substância que preenche o espaço intracelular. É o local onde ocorrem as reações químicas. Esse citoplasma ele é composto por água e moléculas que estão dissolvidas ou estão em suspensão. Essas moléculas elas podem ser diversas: aminoácidos, monossacarídeos, nucleotídeos, ácidos graxos, ATP, enzimas, íons associados ou não a proteínas. Esse citoplasma, dependendo da região onde ele está, ele também pode ser dividido em ectoplasma, que é a região das bordas, que é mais firme, né, e gelatinosa, e o endoplasma, que é a região interna, que é uma região onde o citoplasma é mais fluido, é mais amolecido. Aqui nós temos uma ilustração de uma célula da mucosa bucal, onde a gente vê o núcleo aqui no meio e o citoplasma preenchendo essa célula. Vamos falar do citoplasma em células procarióticas. Solução de água e moléculas também, moléculas que participam do metabolismo celular. Esse citoplasma ele apresenta o DNA circular, que não tem proteínas, e a região onde esse DNA se encontra se chama nucleoide, ribossomos, que realizam a síntese proteica, e plasmídio, que é um DNA circular que fica separado do nucleoide. É um DNA que a gente chama de extragenômico. Nas cianobactérias ainda tem mais uma estrutura, que é o sistema fotossintetizante. São sacos membranosos achatados onde os pigmentos fotossintetizantes se encontram. Eles podem ser chamados de cianossomos. Aqui a gente vê marcadinho em vermelho esses sistemas de membrana que são os sistemas fotossintetizantes. Em relação ao citoplasma das células eucarióticas, existem diferenças. Quais são essas diferenças? Existe o citoesqueleto, que são filamentos proteicos que servem para a manutenção da forma dessa célula e participam do movimento de substâncias. E existem as organelas citoplasmáticas, que realizam diversas funções na célula, e essas organelas elas são chamadas de sistema de endomembranas, ok? Elas têm o seu conteúdo separado do restante do citoplasma. Que organelas são essas que participam desse sistema de endomembranas? Núcleo, retículo endoplasmático, complexo golgiense, lisossomos, peroxissomos, mitocôndrias, plastos e vacúolos. Observa que ribossomo não faz parte de sistema de endomembranas, ok? Mas também é uma organela presente nas células. A gente começa falando exatamente dos ribossomos. Estão presentes em todos os tipos celulares. São corpúsculos membranosos formados por RNA ribossomal e proteínas. São duas subunidades que se unem na presença do íon magnésio. Como a gente observa aqui, uma subunidade maior e uma subunidade menor. Essa organela inteira é o ribossomo. Eles realizam a síntese proteica, ou seja, a produção de proteínas dentro da célula. Podem estar livres, podem estar aderidos ao retículo ou associados ao RNA mensageiro, quando eles são chamados de poliribossomos. Aqui nessa ilustração nós vemos ele associado ao RNA mensageiro e aqui a gente tem as imagens que mostram esses ribossomos associados ao retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, por sua vez,
é uma rede membranosa de sacos achatados e conectados. Então, são vários sacos e esses sacos, eles se conectam. Eles são chamados de cisternas. É uma estrutura contínua com espaço interno. Esse espaço interno é chamado de lúmen. É associado à membrana nuclear. O retículo endoplasmático granuloso é aquele que tem ribossomos aderidos e a função dele vai ser a síntese de proteína, exatamente por conta dos ribossomos. Essas proteínas elas podem agir fora da célula ou dentro da célula. No lúmen desse retículo endoplasmático granuloso, as proteínas elas passam por algumas modificações, como por exemplo a glicosilação, que é a associação de carboidratos a essas proteínas. Existe um outro tipo de retículo endoplasmático, que é o retículo endoplasmático não granuloso, que é aquele que não apresenta ribossomos. Se ele não tem ribossomos, ele não produz proteínas, mas ele tem outras funções. Ele é capaz de produzir lipídios, como os fosfolipídios das membranas e hormônios esteroides. Lá existe a quebra do glicogênio, liberando glicose no sangue. Existe a produção de enzimas desintoxicantes. E nas células musculares estriadas, ele vai funcionar como um depósito de cálcio. Então, nas células musculares estriadas, o cálcio também pode ser armazenado nesse retículo endoplasmático não granuloso. Ele vai ser chamado de retículo sarcoplasmático nessas células musculares. Aqui nós vemos as imagens. Desse lado, a gente vê o granuloso. Então, você observa que tem várias bolinhas, porque são os ribossomos associados. E desse outro lado, o não granuloso. Observa que a membrana dele é lisa e não apresenta nenhum tipo de ribossomo associado. Depois temos o complexo golgiense, que também é um conjunto de sacos membranosos achatados. Contém diferentes enzimas e ele fica situado próximo ao núcleo e ao centrosomo. Observa que esse conjunto de sacos membranosos, no caso do complexo golgiense, ele não é contínuo, são vários sacos membranosos separados. Observa aqui nessa imagem, esses sacos eles não comunicam-se entre si e eles não têm um lúmen que se conecte. As proteínas e os lipídios que são sintetizados no retículo endoplasmático, eles passam pelo complexo golgiense. O que acontece com eles lá? Eles são modificados, selecionados e empacotados. Ocorre também a síntese de alguns carboidratos, como pectina e hemicelulose. O que significa dizer que eles são modificados? São associadas algumas terminações químicas a essas moléculas. Selecionados e empacotados significa que a vesícula onde essas moléculas estarão, elas serão encaminhadas ou para a membrana plasmática para eliminarem essas moléculas para fora da célula, ou serão encaminhadas ao citoplasma para que essas moléculas possam ser utilizadas na própria célula. Esse complexo golgiense, ele é dividido em face cis, que é a parte que está virada para o retículo endoplasmático e é chamado de posição ou lado de entrada. Face trans, que é o lado que está voltado para a membrana plasmática, que é o lado de saída. Entre a face cis e a face trans, existem as cisternas medianas. Então, observa aqui na imagem as várias cisternas. Observa que elas são individualizadas, elas não se conectam. As moléculas passam de uma para outra através da formação de pequenas vesículas. Aqui nós temos a face trans, que é a face de saída, e desse lado a face cis, que é a face de entrada.
Aqui a gente vê uma micrografia com as mesmas estruturas. Face cis, que é a face de entrada voltada para o retículo, e face trans, que é a face de saída. Observa que na face trans existem várias vesículas sendo formadas que contêm as proteínas e os lipídios internamente. Aqui a gente observa só para a gente entender como isso funciona. Então, aqui em rosa, nós temos a ilustração do retículo endoplasmático granuloso. Ele tem essas bolinhas todas que representam os ribossomos. As proteínas que são produzidas aqui, elas passam através de uma vesícula, da formação de uma vesícula, para o interior do complexo golgiense. Repara que essa comunicação existe pela face cis, que é a face voltada para o retículo. Elas vão passando por todas essas cisternas e quando chegam à última cisterna, elas estão na face trans, que é a face voltada para a membrana plasmática. A vesícula se forma com as moléculas no seu interior e se aproximam dessa membrana plasmática para que possam se fundir a ela e eliminar o que foi ali produzido. Depois temos as organelas chamadas de lisossomos. São bolsas membranosas que são produzidas no complexo golgiense. Esses lisossomos contêm enzimas que fazem a digestão celular. Digestão de quais moléculas? Macromoléculas, como lipídios, polissacarídeos, proteínas e ácidos nucleicos. Materiais incorporados por endocitose, nesse caso fazem um processo chamado de heterofagia, vamos falar dele no próximo slide. E também conseguem degradar organelas velhas ou defeituosas da própria célula, num processo chamado de autofagia. Os lisossomos, eles estão ausentes em células vegetais. A função dos lisossomos, ela é realizada nas células vegetais pelo vacúolo. Aqui nós vemos uma micrografia de alguns lisossomos. Repara que o interior é escuro por conta da grande quantidade de enzimas. E aqui uma ilustração que mostra a sua membrana externa e o seu interior repleto de enzimas. Bom, vamos falar então de dois processos realizados pelos lisossomos. O primeiro, heterofagia, que é a degradação, ou seja, a digestão de material vindo do meio externo. Esse material ele vai entrar na célula por fagocitose, se for um material sólido, ou por pinocitose, se forem partículas em suspensão num líquido. Depois que eles são endocitados, ou seja, que eles entram na célula, formam-se bolsas membranosas com esse material. Se for um material sólido, ele vai ter entrado por fagocitose, ele formará um fagossomo. Se for um material em suspensão num líquido, ele vai entrar por pinocitose e ele vai formar uma bolsa chamada de pinossomo. Tanto o fagossomo quanto o pinossomo se fundem com o lisossomo e formam o vacúolo digestivo, onde as enzimas digestivas já estarão presentes. Essas enzimas irão digerir esse material. Parte desse material digerido vai passar para o citoplasma, onde esse material será utilizado no citoplasma. A parte do material que não foi utilizado, essa parte é chamada de resíduo e eles permanecem na vesícula. Então, essa vesícula ou esse vacúolo, ele passa a ser chamado de vacúolo residual, porque ele contém os resíduos que não foram aproveitados. Esse vacúolo residual se aproxima da membrana plasmática, se funde a ela e elimina esse resíduo por exocitose ou plasmocitose, é a mesma coisa. Na autofagia,
Essa digestão, ou seja, essa degradação, é de organelas da própria célula, organelas velhas ou organelas defeituosas. Quando essa organela se associa ao lisossomo, a estrutura formada se chama autofagossomo, ok? É uma bolsa que é derivada do retículo endoplasmático. Essa fusão do autofagossomo com o lisossomo vai originar o vacúolo autofágico. Então, o autofagossomo contém a organela a ser degradada. Esse autofagossomo se funde ao lisossomo e origina o vacúolo autofágico, que contém as enzimas que vão degradar essa organela. Observa aqui as imagens. Então, as moléculas entraram por fagocitose, originaram o fagossomo. Esse fagossomo se fundiu ao lisossomo e deu origem ao vacúolo digestivo. Aqui nós temos o exemplo de heterofagia. Aqui a gente observa uma organela defeituosa. Essa organela defeituosa se associou ao lisossomo, né? Deu origem ao vacúolo autofágico, onde a autofagia irá acontecer. Próxima organela, peroxissomos. São organelas membranosas também que contêm enzimas no seu interior. Observa aqui na imagem, é uma organela membranosa, arredondada. Esse escuro que vocês estão vendo são as enzimas. Quais tipos de enzimas? Enzimas que quebram lipídios, uma enzima muito específica que é a enzima catalase e outras enzimas também. Essa enzima catalase é importante porque ela consegue modificar essa substância que é o peróxido de hidrogênio. Então, diversos compostos, né, por conta da ação do metabolismo dessa célula, a quebra de diversos compostos vai produzir como resíduo o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2. O problema é que o peróxido de hidrogênio ele é tóxico para a célula, então ele precisa ser eliminado ou ele precisa ser modificado. A catalase, ela age no peróxido de hidrogênio e converte esse peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, ou seja, ela transforma um composto que é tóxico em substâncias que não causam nenhum tipo de dano à célula. Os peroxissomos eles são muito abundantes nos hepatócitos, né, que são as células do fígado, onde ocorre intensa desintoxicação do organismo. Nas células vegetais não tem peroxissomo, são glioxissomos, né, que na verdade são análogos, têm a mesma função. Lá nos glioxissomos ocorre a quebra de lipídios, né? Principalmente triglicerídeos, ok? Depois a gente fala das mitocôndrias, que são organelas muito importantes para as nossas células. São organelas alongadas, observa, com duas membranas. Uma membrana interna, que forma essas voltinhas, que são as cristas mitocondriais, e uma membrana externa, que é essa que está desenhada em marrom. Dentro das cristas mitocondriais existe um ambiente que é chamado de matriz mitocondrial, que é o que vocês estão vendo em azul. Entre a membrana interna e a membrana externa existe um espaço que é chamado de espaço intermembranar. Essas organelas são muito importantes porque elas são as responsáveis pela produção de energia para a célula. Elas produzem energia e essa energia fica armazenada nas moléculas de ATP, adenosina trifosfato. O processo que
obtém a energia a partir das ligações químicas dos nutrientes e forma as moléculas de ATP, é chamado de respiração celular. Aqui nós vemos a micrografia de uma mitocôndria. Observa que a gente consegue ver essas voltinhas internas, que são exatamente as cristas mitocondriais. Uma outra informação importante a respeito das mitocôndrias é que a mitocôndria ela é de herança materna. Isso significa o quê? Que nós herdamos as mitocôndrias das nossas mães. Tanto as mulheres herdam das suas mães, quanto os homens herdam das suas mães também. Por que isso? Porque no momento da fecundação, as mitocôndrias dos espermatozoides, elas não penetram, elas são degradadas. Então, o zigoto, ele se forma apenas com as mitocôndrias que estão presentes no ovócito. Depois, vamos falar de organelas chamadas de plastos. São organelas membranosas encontradas em células de algas e células de plantas. Esses plastos, eles têm duas classificações. Eles podem ser cromoplastos ou leucoplastos. Os cromoplastos armazenam pigmentos fotossintetizantes. Nós temos como exemplo os cloroplastos. Então, cloroplasto é um exemplo de cromoplasto. Dentro dos cloroplastos existe o pigmento clorofila A. Então, observa aqui embaixo, nós temos uma ilustração do cloroplasto e uma micrografia desse cloroplasto. Esse cloroplasto, ele é formado por um envoltório, que é uma membrana externa e uma membrana interna, pelo estroma, que é a parte interna da organela, onde tem proteína, DNA e RNA, e pelos tilacoides, que são sacos achatados que ficam organizados em pilhas. Então, quando você observa aqui nessa imagem, essas pilhazinhas aqui que parecem moedas, esses são os tilacoides. Aqui a gente também vê todas essas regiões escuras são regiões onde a gente observa os tilacoides. Além dos cloroplastos, existem outros tipos de cromoplastos. São cromoplastos que armazenam licopeno, que é o pigmento vermelho em frutas e legumes, e cromoplastos que armazenam ficocianina e ficoeritrina, que são os pigmentos azul e vermelho em algas. Os leucoplastos, por sua vez, armazenam substâncias nutritivas. Então, dependendo da substância nutritiva, ele terá um nome. Amiloplasto armazena amido. Proteoplasto armazena proteína. Oleoplasto armazena lipídio. Aqui nessa imagem, nós temos aqui uma micrografia que mostra pra gente amiloplastos. Então, você observa vários grãozinhos de amido, tá? Dentro da estrutura dos amiloplastos. Depois, nós temos a estrutura do vacúolo, que é uma organela delimitada por uma membrana. Essa membrana se chama tonoplasto. Esse vacúolo, ele é preenchido por líquido e algumas substâncias dissolvidas. É uma organela típica de células vegetais e de protistas. Nos vegetais, esse vacúolo, ele ocupa aproximadamente 80% do volume da célula. Quais as funções? Defesa contra herbívoros, quando ele apresenta o armazenamento de substâncias tóxicas. Reprodução, quando eles armazenam pigmentos, por exemplo, em flores que atraem os polinizadores. Digestão celular, quando tem o armazenamento de enzimas. E controle do transporte de água. Então, existem em protozoários, como a gente está observando esse ilustrado aqui,
um vacúolo que é chamado de vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil. Observa que tem uma bolinha aqui que é exatamente esse vacúolo. O que ele faz? Ele elimina de dentro da célula o excesso de água que foi transportado por osmose para dentro daquela célula, ok? Nessa micrografia aqui, nós vemos uma célula vegetal, então observa que aqui, por exemplo, temos vários cloroplastos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 cloroplastos, e essa região clara, enorme aqui no meio, é exatamente o vacúolo. Depois temos a estrutura do citoesqueleto, que é uma rede de filamentos proteicos encontrada em células eucarióticas. Tem as funções de dar forma à célula, posicionar algumas organelas e participar de movimentos celulares. Esses filamentos proteicos, eles podem ser de 3 tipos. Microtúbulos, que são esses aqui, mais grossos, tá? São formados pela proteína tubulina. Então, eles partem a partir dos centríolos dentro da célula. Eles são responsáveis pelo deslocamento de organelas no interior da célula, ou seja, pelo citoplasma, e participam da divisão celular. E eles também são os responsáveis pela formação dos cílios e dos flagelos a partir da membrana plasmática. O segundo tipo é o microfilamento de actina, que a gente vê aqui é o mais fininho. Eles são formados pela proteína actina e eles estão relacionados à contração e à motilidade celular. O último tipo são os filamentos intermediários. Eles têm esse nome porque a espessura deles é uma espessura mediana entre o microtúbulo e o filamento de actina. Então, esses aqui são os filamentos intermediários. Eles têm um papel mecânico de sustentação da membrana, principalmente, né? Bom, com isso, gente, a gente termina esse capítulo que fala a respeito do citoplasma e das principais organelas que estão presentes no citoplasma, ok? Não se esqueçam, marquem as suas dúvidas. Eu estou disponível no Google Class para poder tirar essas dúvidas, para poder esclarecer qualquer questionamento que vocês tenham. E lá no Google Class também vocês têm o roteiro de aula com as atividades correspondentes a esse capítulo, tá bom? No mais, a gente termina por aqui. Fiquem com Deus e se cuidem, tá bom? Eu tô com saudade de vocês. Beijo no coração.